Sejam bem-vindos a mais um Happy Hour, o nosso podcast de saúde, medicina, hematologia, mas também de muita cultura. Hoje a gente tem um episódio, para mim, muito especial, porque me remete a anos muito antigos da minha vida. Estou aqui do meu lado com o meu grande amigo Renato Centroni. Prazer, Perini, bom estar aqui hoje agasalhados e por isso estamos bem hidratados. Mas não estamos só nós dois. O Wolverine das citopenias clonais, o Dr. Fábio Pires, sempre presente. Pires, o que temos hoje para o podcast especial? Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui hoje. Hoje nós temos um convidado especial. Eu não vou chamar de professor porque ele pediu, então Dr. Eduardo Magalhães Rego, professor titular de hematologia da USP, coordenador de hematologia da Rede DOR e chair do IMC da Sociedade Americana de Hematologia e vice-presidente da BHH, Dr. Eduardo Rego, uma sumidade, realmente aí alguém de importância, não que nem nós três aqui, na hematologia. Mas hematogônias ainda como nós. Exato. Obrigado por estar vindo aqui no nosso podcast hoje, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, o prazer é meu, obrigado, Fábio, Guilherme, Renato, é um prazer enorme poder bater esse bate-papo aqui. E espero que seja de interesse de todo mundo aqui. A gente está dando umas boas risadas antes de começar, já valeu a pena. Vamos lá, vamos começar então do começo. Conta pra gente como foi o seu começo na medicina, antes da faculdade, durante a faculdade, e como que você acabou... Porque todo mundo termina na hematologia com alguma história um pouco mais rocambolesca. Como se fabrica um hematologista? É o que esse Happy Hour está tentando descobrir. Bom, acho assim, no contexto, medicina, a primeira grande influência foi meu pai. Eu sou santista e meu pai era um clínico geral, já faleceu já há muitos anos, e era o típico clínico geral, assim, aqueles que tira 1h30, 2 horas de anamnese. E ele era um entusiasmado por medicina. Então ele gostava muito, falava muito. Então isso ficou meio no meu subconsciente ali atrás. Então a primeira influência foi, sem dúvida, meu pai. Aí quando eu fui prestar vestibular, eu queria ir para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Porque eu também tinha um conhecido que tinha sido da primeira turma da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que faleceu há pouco tempo, mas então é um dos últimos da primeira turma, e ele me falava muito de Ribeirão, eu conheci, então eu queria ir para Ribeirão, passei, fui para lá, me encantei, né, o campus, o clima, enfim, é uma cidade muito universitária, né. E lá eu comecei a me interessar por ciência muito cedo. Então eu fui introduzido na ideia de pesquisa e de ciência, eu te digo até, talvez logo no primeiro semestre, eu comecei da faculdade, eu já conheci, e até, não sei se muitos conhecem o Carlos Savaia, né? Hoje ele não faz, mas foi o fundador do GSH, o pai dele era professor. O professor Savaia era professor de biologia celular e era a figura do cientista exótico, um ótimo professor, e ele meio que me cativou ali. Nessa época, tinha também o professor Maurício Rossi Silva, não tinha? Que era um cientista, tinha essa história toda de... Então, aí eu fui fazer iniciação científica no departamento de farmacologia, que era o departamento do Maurício Rossi Silva, do lado do laboratório do Sérgio Ferreira, que foi o cara que praticamente descobriu aí os inibidores da ECA, né? E que foi um contribuidor do Prêmio Nobel. Então o Sérgio Ferreira teve lá junto com o Venn, ele teve na Suécia, então tinha essa influência toda. E foi interessante porque eu fui trabalhar com dor, não fui trabalhar com nada relacionado, o meu negócio era neurociência. E dor. Mas eu acho que o mais importante na iniciação científica não é o que você faz ali, ou o trabalho em si, mas o raciocínio científico, conviver com o método científico, as limitações, as vantagens. Então foi um período bem interessante da minha vida. E aí você começa a frequentar também FESB, começa a frequentar os colegas. E aí eu conheci a professora Terezinha Verrastro.
Sim. Nós conhecemos. A professora Everhasp, que era, acabou sendo amiga do meu pai também, por pacientes comuns, enfim. Meu pai tinha um grande respeito pela professora Terezinha. E eu fui ver em algumas coisas, isso também já começou a me direcionar para o lado da hemato, até que no 4º ano eu entrei, e aí eu tinha as duas grandes influências, porque Roberto Pacetto Falcão e o Marco Antônio Zago. Né? Eu sempre fui muito próximo ao professor Pacetto Falcão, que o Perini também conheceu bem, e que é uma figura cativante, era um professor. Era muito engraçado porque os dois davam excelentes aulas. Vocês não têm ideia do quão boas eram as aulas que eles davam. E os dois com métodos completamente diferentes. O Zago era o cara que treina para dar aula, faz aquela aula profunda, traz a origem grega da palavra. No início houve uma grande explosão. Né? E o Pacetto é um cara prático, assim. Para que você quer saber isso? Então, a sequência que ele dava era muito lógica. Você sabe, eu quero ver isso no laboratório, porque isso vai me remeter a esse processo e assim por diante. Então aí foi a decisão final mesmo. Foi aí do 4º para o 6º ano que eu aí me apaixonei pela hematologia. Eu sou apaixonado por hematologia até hoje. Quantas pessoas fizeram hematologia da sua turma? Da minha turma, duas. Até também duas pessoas. Mas para a geração, veja, não é tão diferente, mas assim, para a geração duas, bastante. Ou seja, o professor influencia, assim. Porque tem faculdades que tem turmas que não tem hematologia. Não, e veja, e quem queria fazer hemato tinha que passar entre os primeiros lugares na prova de clínica médica, porque na época era prova de clínica médica, você tinha que ser ali, entre os 5 primeiros você tinha que entrar, porque a disputa por hematologia era muito alta. Então, em Ribeirão sempre tem, eu fiz clínica em Ribeirão, e uma das coisas que a gente percebia é isso, parece que conforme você vai passando pela clínica, você vai sendo chamado para coisa, assim. Porque é a enfermaria mais interessante, é o laboratório mais bem montado, é onde os docentes estão mais presentes. Então, acho que isso influencia demais. É o que você falou, um bom professor, ele muda completamente. Eu falo até brincando, eu fiz hemato por causa do Renatão. Que foi da escola de Ribeirão. Eu lembro até hoje, o primeiro caso que eu vi no ambulatório dele era uma mielofibrose. E aí eu fiquei 2 horas coletando uma história. Quando eu fui passar pra ele, ele falou: cara, você não perguntou nada que interessava. E aí eu falei: caralho, essa ciência aqui é mais diferente. E aí acaba que é um chamado, né? Todo mundo tem história, né? O Vânia falou isso de uma paciente, também chama atenção. E a hematologia, como era servida à época? Ou seja, você tinha bons professores, mas a gente estava falando de uma hemato geral. Quantos alunos, quantos residentes tinham de hematologia à época? 4. Porque então entrava 2 por ano. Eram 4. E ainda tem, né? Hoje a gente ainda é uma especialidade que tem muito laboratório, mas na época ainda tinha esse plus, né? Porque a gente tinha aquela coisa de sentar os 4, muitas vezes com docente ou com médico assistente, e ficar ali no microscópio horas. E aquilo era um prazer, né? Sem dúvida. Porque a gente ficava olhando citoplasma. Essa célula. Então você desde o início já foi envolvido com pesquisa. E aí quando você virou residente, você também começou a pesquisar hematologia. Eu, na verdade, como residente de primeiro ano, eu vi o concurso titular, na época que é titular de clínica, né? Que passou em primeiro lugar o Zago, em segundo lugar o Pacetto, entre 8 candidatos. Eu me lembro bem desse concurso, né? E aí, nessa época, chegou o primeiro citômetro de fluxo no laboratório do Pacetto, primeiro do Brasil. Que ano que fez? Eu me formei em 1988. Putz, então, eu lembro no HC chegando, então chegou depois, então, talvez. Na época foi o primeiro. E aí um sonho, né? Aí é um sonho de consumo. Aí é aquela coisa, você começar a gente tinha uma brincadeira no HC que quando chegou o citômetro, assim, vamos dar uma revisada nesses diagnósticos de proliferação baby. Tava tudo zoado. Tinha zona marginal, folicular que não era folicular, enfim. E você sabe que aí eu já devia estar... ainda não era residente. Teve um encontro, na verdade, no Hotel Casa Grande, lá no Guarujá,
que foi o professor Janra. Putz, O professor Janra foi o Katowski, argentino, que já estava no Reino Unido, o Paceto também estava lá. E eu, putz, foi uma coisa assim, um momento também que me marcou ainda. O professor jovem. Michel Jean, você teve contato? Pouco, e era muito engraçado porque ele era da mesma turma de um primo também, que era médico pediatra. E ele me encontrava, ele lembrava do primo e ele sabia detalhes que eu não sabia. Uma memória assim. Sim, isso todo mundo fala, que ele tinha uma memória boa. É impressionante. Impressionante. E da residência para a docência, como que foi? Bom, aí, eu sempre, mesmo na parte da residência, eu fazia pesquisa, né? Eu terminei minha iniciação científica com 3 trabalhos indexados, um deles com revista de alto impacto. Então eu gostava, não estou contando vantagem, estou dizendo, era uma coisa que que eu já estava engrenado na produção científica. E aí eu fiz doutorado direto, com orientação do professor Paceto, né? E na época com citometria, fazendo uma comparação entre medula óssea normal e medula óssea leucêmica, as populações linfóides, você veja, era uma coisa que, e eu vou contar como é que... Faz um monte de sentido. Faz um monte, mas na época foi o seguinte, foi um caso que foi o professor Pasquini, em Curitiba, que recebeu uma criança para transplantar, com um laudo que tinha lá célula CD10 e CD19. Então, célula 10 e CD19 uma criança pequena. Mas que olhou e falou, olha, isso aqui é medula óssea normal, essa criança não tem leucemia. E aí mandou a amostra lá pra gente. E de fato era uma criança, era normal, não era uma leucemia. Não era primeiro leucemia. Não lesar. O dermato era primeiro não lesar. E aí a pergunta que ficou, eu falei, pô, como é que é isso? Então tem célula muito imatura na infância. E aí a gente foi estudar e a gente faz o seguinte, eu entrava nas cirurgias torácicas, cardíacas, que eles isso já diz muito a respeito da minha idade, eles serravam o externo. Sim. E aí sobrava pedacinho de externo. Né? Então eu pegava aqueles pedacinhos que sobravam da serra, levava para o laboratório e desmontava. E essa era a minha amostra normal. Nossa! Caramba. E aí que a gente mostrou lá que realmente tem população normal, precursor linfóide normal na infância, que isso vai diminuindo com a idade. Tanto que durante não sei mais, nessas edições mais recentes acho que não, mas durante algum tempo, a tabela da normalidade do Williams tinha a minha, era da minha tese. Barato, sério? Que legal! Não, da tese... não, essa era o doutorado, não era doutorado. Bom, achei que era a iniciação. Não, mas doutorado. Que legal. Não, a iniciação foi em dor, né, que você falou, né? Aí foi mas e você sentiu uma diferença, porque assim, quase a totalidade dos hematologistas a essa época e mesmo depois, tinha uma pegada clínica, né? Então o cara que tá tocando anemia, coagulação, falciforme, o que se podia tratar de Hodgkin, linfoma, e você já desde cedo, você viu um universo, acho que Ribeirão era um universo favorável para isso. Era um universo muito favorável para isso, era um universo onde tinha muito isso, os docentes sempre foram muito próximos, né, dos residentes ali, então isso também gerava, né, isso foi muito bom. E aí eu terminei o doutorado e já fui para o meu pós-doutorado, que aí eu fui para Nova York, fui no Memorial. E eu, na época, estavam começando a sair os primeiros resultados de transgenia. Então, tinha acabado de falar, olha, vou pegar um gene humano e colocar num gene humano anormal, expressar num animal e ver se o animal desenvolve a mesma doença e estudar o mecanismo molecular por aquilo. Os animais transgênicos surgiram nessa época. Aí nós estamos falando, pelo menos em hematologia, 91, 92, mais ou menos por aí. E aí eu fiz minha lição de casa lá, anotei um monte de nome de... em Harvard, acho que esse cara aqui é o cara que publica, no Memória... E aí eu falei, cheguei pro professor Paceto, professor, acho que é uma dessas pessoas aí que eu quero ir pro exterior fazer meu pós-doc. Paceto com aquele jeito dele, falou assim, vamos supor,
Eu não conheço ninguém. Mas eu tenho um amigo. Uma carta. Eu tenho um amigo muito bom, um cara brilhante, que chama Lúcio Lusato, que foi meu colega de pós-doc da Inglaterra. E ele tá no memório. Vamos escrever para ele, vamos ver o que ele acha. E o Lúcio foi um gentleman, né? Ele virou e falou: olha, todos nomes excelentes e tal, mas eu indico um jovem que veio da Itália agora, acabou de assumir a cadeira, chama Pier Paolo Pandolfi. E aí... eu lembro, eu já vi vários trabalhos dele. Pandolfi, e aí eu tive muita sorte porque eu peguei a fase... de crescimento tá exponencial, crescendo. né? Tinha acabado pouco tempo. E sempre foi leucemia? Sempre leucemia, sempre leucemia. Desde da residência, assim, a doença que te tocava... Engraçado. A gente tocava pesquisa mais do que assistência. Eu entendo você, Rego, eu entendo você. Não, eu tenho, desde a residência eu sabia que eu queria fazer linfoma. Mas não há um motivo para isso, assim, eu não sei se era o caso, não sei. Eu acho que é uma, assim, para mim, né, eu acho que é uma combinação de casos dramáticos, então a gente sempre, eu lembro, a primeira paciente com promielocítica que morreu comigo, Sim. A gente sempre lembra. Ninguém esquece. A gente nunca esquece isso. E no meu caso, a biologia da doença. Então, mas a parte molecular. Permita-me um comentário. Então, assim, eu decidi fazer hemato no 4º ano por causa de uma paciente com linfoma. Então, em geral, todo mundo gostava mais de linfoma. Aí eu fui na Bireme. Falei assim, vou começar a estudar hemato. Aí eu baixava aquelas coisas na Bireme, né? Sim. Bireme, descia as coisas. Já nessa parte de citometria e de parte molecular, eu não consigo entender nada. Porque eu queria ver alguma coisa clínica, né? No 4º ano, eu não tinha condição de ler um artigo, porque eu não tinha conhecimento suficiente nem para ler um artigo à época, né? Isso, 4º ano de faculdade, é bem isso. Você já tinha um interesse já de pesquisa já muito nesse sentido, muito precoce, eu tive muita sorte, sim. porque convivi com pessoas que me ajudaram muito nisso. E aí você foi trabalhar com o professor Pandolfi, e aí ele estava estudando o quê? Ácido rara, o Isso. PML, gene da promielocítica. Ele foi um dos... Tiveram 3 grupos que clonaram o rearranjo gênico PML rara, ele foi um deles. Nossa. E ele foi junto com o Tom Lay, lá dos Estados Unidos, foi que criou um primeiro modelo transgênico de leucemia promielocítica aguda. E aí eu fui estudar uma droga que, quando ele me falou, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado, que chamava arsênico. Porque eu sou coisa mais do Egito antigo, né? Solução de Fausto. Solução de Fausto, vou fazer o estado arsênico. Aí ele me botou em alguns projetos, né, mas o meu projeto principal era esse, e o outro era um projeto, porque na época a gente não sabia qual era a contribuição da porção PML do rearranjo. Tá. Então, tinha muito na literatura a ideia de que o PML não servia para nada. Uhum. E que o negócio era todo do lado retinoide. Então, eu cruzei, fui caracterizando geneticamente animais que tinham cargas genéticas diferentes do PML. Então, ele era PML rara com 2 cópias do PML. PML rara com 1 cópia do PML. E PML rara sem nenhuma cópia do PML. E eu segui... Eu vou te falar assim, 800 camundongos, mais ou menos. Nossa senhora. Eu tinha uma enfermaria. Eu tinha uma enfermaria. A gente tá brincando, mas isso mostra, cara, que assim, não é fácil chegar lá, né? São 800 camundongos, todo dia indo lá. Mede, e colhe sangue, aprende a ver sangue de camundongo, colhe medula, aquela coisa toda. E aí foi o trabalho em que a gente demonstrou que o PML era um supressor tumoral. Então a gente publicou, esse foi o trabalho... corpos que formam. Exatamente, com os corpúsculos nucleares, que o mecanismo tem a ver com a apoptose. Então isso aí a gente publicou no Journal of Experimental Medicine, esse trabalho. Essa publicação mesmo? 90. Cara, é muito. Você estava lá na época... Na época era algo... E o do arsênico, a gente basicamente... Porque além de tudo, o arsênico era o seguinte... Tinha, na época, na corrente, a ideia de que, como o arsênico destruía o PML, ele seria contrário à ação do atra. A hipótese, na época, era de antagonismo entre arsênico e atra. E aí tinha dados da China, né? Ainda tinha aquele preconceito sobre a China e tal.
E aí eu fui também em modelo animal, em célula, estudando os mecanismos moleculares disso. E aí tem 2 trabalhos que mostram, né? Esse trabalho meu e um trabalho do grupo do IGDT, que mostram que o arsênico é efetivo e sinérgico ao atra. E esse nós publicamos no PNAS. Esse foi um... Você falou da China aí, eu já escutei muito isso, não sei se é verdade, pode ser aquelas lendas urbanas. Que o atra, toda a ideia surgiu na China e que Tudo, as a duas. pessoa que apresentou a primeira vez, ninguém deu muito moral pra ele. E aí parece ter uma história, cara, que o médico chinês, que o Rego deve saber o nome, chegou numa criança com uma promielocítica refratária, virou pra família e falou, não tem mais nada pra fazer, mas eu tô testando essa droga aqui, você topa? Toparam, e a menina tá viva até hoje, assim. Aquelas coisas... É uma história, tanto é que na edição de 50 anos da Sociedade Americana de Hematologia, eles escolheram os capítulos emblemáticos da hematologia. Um deles é sobre leucemia promielocítica aguda, escrito pelo Zhu Chen, que é essa pessoa que você está falando. E a história é interessantíssima, porque o atra era da medicina tradicional chinesa, uma coisa que ninguém acreditava. Sim, agora você imagina fazer uma medicina tradicional chinesa para o que era a forma mais grave de leucemia mieloide aguda naquela época, a mais fatal delas. E aí aí tem o bastidor político da história. O Zhu Chen tinha estudado num colégio jesuíta francês na China. Então ele falava francês. Sabia falar francês. Sabia falar francês. E aí ele se aproximou do grupo do Hospital São Luís, mais propriamente por Laurent Degault, e eles falaram, olha, tem essa droga aqui que tem no arsenal, aí no herbário, quase um herbário, um herbário aqui chinês, que produz diferenciação. E aí eles resolveram estudar junto. E eles usaram o dinheiro da Air France. A Air France tinha um voo, começou, a primeira vez, mas só que era ainda na época da China fechada. Então eles fizeram os primeiros estudos, e aí o grupo do Hospital São Luís falou, não, nós vamos fazer um estudo no Ocidente para provar. E aí a ideia só foi mais aceita mesmo quando teve uma publicação ocidental. Mas é uma coisa que... E o Zhu Chen, inclusive, chegou a fazer um período de reaprendizado por ter sido muito influenciado pelo Ocidente, né? Porque ele foi para a comunidade, médico de pé do chão, meio um exílio meio... Que coisa maluca. E depois foi ministro da Saúde da China. Depois da abertura. Essa história já valeu essa de emoções. E a última vez que eu ouvi, e isso já fazem talvez uns 12 anos, ele andava com segurança. Jura? Isso lembra o Idi Amin. Eu garanto que o discurso é livre, mas não garanto que vai estar livre depois do discurso. Isso é uma notória esses caras do século XX, notórios pelas essas frases. Não, é complicado. O discurso é livre, mas depois... Você fica imaginando que... Cara, imagina fazer ciência na China. E engraçado é que eles acertaram 2 vezes. Eles acertaram com o atra e acertaram com o arsênico. As duas coisas. E eu fico imaginando quantas drogas e outras coisas que talvez tenham aí que a gente nem saiba aí que existe. E deixa eu falar pra você, agora curiosidade pessoal. Como que era a promielocítica antes do atra? Porque eu já peguei 100% eu também atra. peguei. Você chegava, o paciente suspeitava, já dava o atra. Tá, então eu vou te dar um cenário ribeirão pretano, já que você fez. Né? Por exemplo, eu lembro de uma paciente que eu vi a lâmina na UE, a gente pôs na ambulância para levar para o campus. Isso dá uma distância mais ou menos, sei lá, uns 10 quilômetros, menos do que isso. Ela chegou morta. Nossa. Não, eu lembro de caso, a gente, assim, eu fiz HC 97 e 98, minha residência. A questão era o manejo da síndrome do atra. Ou seja, já estava usando, mas estava aquela história, e aí suspende, não suspende, drena, enfim, corticoide qual dose, enfim. Mas era mais letal. Não, era mais letal. Era mais letal. Porque você dava químio, aí deflagrava o... Assim, era... Dessa época pré-atra, eu não me lembro de nenhum paciente ter sobrevivido. Nossa, que coisa incrível, né? Assim, a mudança. Acho que o pessoal fala muito do Glivec, dos TKIs, PLMC, mas eu acho que
a história do Atra para leucemia mielocítica aguda é uma história assim, em termos do que era e como ficou, eu acho que é um impacto maior. Maior, assim. eu concordo. Eu acho que é... Você tá querendo me provocar? Não? Não tô querendo te provocar. E querendo ou não, um dos capítulos da promielocítica mais recente tem um papel fundamental seu, que foi justamente o trabalho que te levou a ser plenária da AESH. Acho que o único brasileiro que já teve essa honra. Acho que sim. Pelo menos com um trabalho feito no Brasil, né? Que foi demonstrar que uma coisa bem simples, mas assim, se fizer direito... Dá certo. Fala um pouco sobre como que foi isso aí pra gente. Bom, e a história se emenda. De cá fazendo. E essa é uma continuação. Porque, bom, eu voltei pro Brasil, tá certo? Pergunta, por que voltar pro Brasil? Você não pensou em ficar? Olha... No cenário que tinha lá, efervescente. Inclusive, eu estava contratado na época já no Memória. Eu perdi meu pai nessa época. Minha mãe também ficou muito doente nessa época. Eu gosto do Brasil, não foi só isso. Eu realmente gosto desse jeito nosso aqui. Eu gosto desse jeito nosso. Eu tinha o meu filho na época estava com uns 9 anos, mais ou menos. E era a época que eu tinha que decidir se eu ficar, meu filho vai ser americano e nós vamos ter que viver como tal, né? Você tem que mudar de cultura. Só uma pergunta, pessoal. Você foi com você, família, mulher, tudo minha esposa, que muita gente conhece por conta da indústria farmacêutica, né? E é muito interessante porque ela foi estudar, na verdade, moléculas, doenças infecto-contagiosas na pediatria. E, então ela trabalhava num laboratório na Cornell e eu no Memorial. Então nós nunca trabalhei tão perto de casa quanto no Nova York. Era muito chique. Morava em Manhattan. Muito chique. Era um glamour. E foi muito boa. Foi uma época muito boa, muito produtiva. Foi quantos anos lá? Praticamente quase 3 anos. Quase 3 anos. Aí você decide voltar. Aí eu decidi voltar, voltei para Ribeirão. Isso voltou em que ano? Aí eu voltei em 2001. Mas já estamos... Praticamente para me receber. Eu voltei porque me falaram de um cara... Tem um cara promissor aqui. Muito realmente. A nova estrela. Esse cara. Bom, parece que ele é chinês também. Desculpa. Piada pronta. Você é que nem o Mário, que foi na tipo pra dentro, não tem. Então, assim, parece que é chinês, pô, esse chinês aqui já deu uma... Entendi. Mas aí quando eu voltei, assumi lá, a princípio como contratado, depois fui como docente. Mas aí, na época, tinha a Escola Brasileira de Hematologia, que eram uns cursos... na época não era BHH, era Colégio Brasileiro, era o Colégio Brasileiro de Hematologia e a Escola Europeia de Hematologia, e faziam cursos sobre um único tema, tá certo? E que traziam 2 europeus e um grupo de docentes daqui. Quem que veio de europeu, nós fizemos isso no Nordeste, sobre leucemias agudas. E quem que veio? Bob Lovenberg. Nossa. E aí eu tinha acabado de voltar, então eu tava publicando, tava bem. Com moral. E o Bob Lovenberg falou assim: olha, eu vi a tua aula, eu acho que o tema para a Sociedade Americana de Hematologia, que tinha acabado de formar esse comitê, que eu fui presidente, que é um comitê de membros internacional, a gente tem que propor um estudo em leucemia promielocítica aguda em países em desenvolvimento. Então começou ali, aí, lógico, teve todo um processo de convencimento. O professor Pasquini também teve um papel nisso, de convencimento dos americanos, porque afinal, vamos fazer estudo clínico, né, no Brasil, na América Latina, e numa doença tão grave e tal. E aí o que foi muito interessante, é um consórcio, na verdade, né? Então, cada país fazia o seu grupo de hospitais, e aí tinham vários sistemas de controle de laboratório, de manejo, que nem como você citou aí, da síndrome de diferenciação, e estabelecer também alguns protocolos de monitoramento. Então, vamos fazer doença residual mensurável por biologia molecular e tal. E conseguimos um padrão. No começo a gente tinha reunião
acho que era cada 15 dias, ou cada mês, mais ou menos, a gente discutia caso por caso, pela internet. Nossa. E aí depois as pessoas foram amadurecendo, aí foi uma coisa mais de treinamento local. O grupo é muito bom, né? Quer dizer, eu tive a honra aí de trabalhar com muita gente boa no Brasil. E o negócio foi crescendo, e o resultado foi muito bom. E aí, quando a gente escreveu, aí, para nossa surpresa, a gente foi escolhido como um dos, na plenária, um dos 6 melhores trabalhos entre 12 mil. Mas uma pergunta, professor Rego. Esse trabalho vocês fizeram como um consórcio ali porque acho que essa é uma diferença. Muito trabalho de pesquisa que a gente tem no Brasil hoje, ele é financiado pela indústria farmacêutica, que de certa forma acaba ajudando a gente a conduzir a pesquisa, ela vai colocar nesse banco de dados, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os testes, não se preocupe que eu vou fazer, só tem que chipar, vocês foi na raiz, foi tudo... Foi raiz, exatamente. O termo raiz nós desenvolvemos tudo, desde da técnica laboratorial a critérios, enfim, ao dado. E o que era muito interessante, e continua sendo assim, são os comitês. Então, de tempo em tempo, tem o comitê em que você vai ter um comitê de laboratório. Então, a oportunidade desse comitê quem era na época do comitê? O David Greenwald. Uhum. Hoje é o Richard Dillon e o Peter Volk. Uhum. Então, você traz os seus casos e você discute com as sumidades no assunto. E aí você vai desenvolvendo. O dinheiro é uma mistura. Uhum. O dinheiro veio da ASH, muito a própria ASH, e essa que foi o convencimento, deles. Isso foi a parte difícil. Essa parte deles abrirem a mão ali para investir nisso. FAPESP. Então a gente tinha projetos dentro disso que a gente foi os paralelos, CNPq no menor grau, mas também tinha. E também tinha, por exemplo, no Chile, tinha dinheiro próprio do Chile, no Peru teve dinheiro próprio do Peru. Agora, outros países, por exemplo, o Paraguai já foi mais difícil. Mas eles também conseguiram. Depois, com o sucesso, você veja, com o sucesso do protocolo, por exemplo, o grupo do Paraguai ganhou um citômetro de fluxo e um laboratório de biologia molecular. Eles falaram assim, olha, nós estamos trabalhando aqui, e convenceram. Então, hoje eles têm, pequeno, lógico, o Paraguai é um país muito pequeno, e eles têm um bom laboratório ali de diagnóstico e tal, por influência do consórcio. E uma coisa que a gente não fala, às vezes fica nas entrevistas, por exemplo, às vezes tinha problema de falta de medicação. Não tem mais ato. A sociedade americana entrava com a carta para o governo e também atrás das indústrias farmacêuticas. Então, esse papel porque não foi feito pela sociedade americana. A sociedade americana nos deu a credibilidade dela, lógico, dinheiro, um pouco do dinheiro também, vamos dizer, metade desse dinheiro, e proporcionou todo o fórum onde a gente trabalhava. Sem interromper tua cronologia, mas é uma coisa que eu perguntava para a Vânia, é um interesse que a gente tem. Em que momento que a indústria farmacêutica começa a se interessar pela hematologia do que você está fazendo em bancada e fala assim, putz, isso aqui vale um investimento? Ou seja, você está falando de promelocítica, a gente está falando de medicações biológicas, tem um custo diferente, mas quando a gente fala das drogas que vieram e que permeiam essas 2 décadas agora, foram trabalhos que mostraram credibilidade também, ou seja, porque você está falando do papel do governo, de alguma maneira... Sim. Quem convenceu, porque as indústrias farmacêuticas europeias já estavam bem estabelecidas com outras linhas, A hemato era um desamparo em uma série de doenças. Você falando a época que você estava nos Estados Unidos, você começou a reparar também que o trabalho de bancada de alguma maneira estava sendo, a indústria começava a olhar isso, porque isso é uma coisa que boa parte das pessoas não... No meu ponto de vista, eu acho que a gente teve... Promelocítica nunca foi muito de interesse, vamos ser sinceros. Agora, é uma doença rara, agora a gente tem mais apoio, mais visibilidade, mas ainda é pequeno. Eu acho que 2 pontos. Um foi o desenvolvimento do imatinib, que foi a primeira droga. Blockbuster. O primeiro blockbuster. Foi a primeira droga. Que foi para a capa do Times. 2 vezes. 2 vezes, exatamente. 2 vezes. Foi a capa do Times, merecido.
certo? E eu acho que a segunda, que é um pouquinho mais difuso, é o anticorpo monoclonal, e eu acho que o exemplo melhor é o rituximab. Eu acho que são dois divisores de água. E eu acho que a partir daí aí veio todo... porque são as duas classes, né? O anticorpo monoclonal e as pequenas moléculas. E as pequenas moléculas. Que hoje é o que domina o que a gente faz. Né? E eu acho que mudou um pouco, porque eu acho que tem... E aqui eu estou falando coisas que eu não sou especialista, né? Mas é mais de quem vê. Eu acho que você tem duas posturas políticas dos grandes grupos farmacêuticos. Ou você tem alguma coisa interna. Então, por exemplo, a Novartis tem aquele programa de moléculas com os robôs, que eles testam milhares de moléculas ao mesmo tempo. Então tem algo endógeno. Ou comprar os spin-offs. Que, na verdade, os spin-offs foram o que mais rendeu nos últimos anos. É isso. Quer dizer, pequenas drogas que foram desenvolvidas por pequenas empresas. Assim. Na verdade, pela universidade, que foram para as pequenas empresas, e as pequenas empresas foram compradas. livro, não sei se ouviram falar, chama Of Blood and Money, que é a história do desenvolvimento do ibrutinib e depois do acalabrutinib. E, cara, é uma loucura, assim. A primeira parte da Pharmacyclics foi vendida por, 20 milhões, a segunda parte por 20 bilhões. É, assim, uma coisa completamente, né? E aí, vamos trazer um pouco de controvérsia aí. Que é o seguinte, vamos dizer que nós sejamos americanos, pagadores de imposto americano. O risco foi o contribuinte que tomou. Na universidade pública, ou não pública, mas enfim, com um grande público. Quando o negócio dá certo, o capitalista e o venture capitalist vai e pega aquilo, o negócio para ele. E aí é uma mina de ouro. E aí pode ser uma mina de ouro. Temos outra maneira hoje de fazer isso? Eu acho que não. Você sabe que eu estava pensando... a gente estava discutindo uma questão do custo dos medicamentos que estão ficando cada vez mais caros, e a gente estava discutindo o preço da terapia de CAR T-cell no Brasil, que é 2 milhões de reais. Aí eu estava falando assim, vamos pegar como foi desenvolvido esse CAR T-cell. Todos eles foram desenvolvidos em universidades norte-americanas, que de certa forma, em grande parte, são financiadas por grants do governo americano, que vende impostos do público americano. Então, de certa forma... Isso é um problema hoje. É um problema. E eu não sei como está hoje, mas não há muito tempo atrás, o governo Biden, pela primeira vez, vocalizou esse dilema ético. Sim. Quer dizer, então, será que... Como é que vai ser essa questão da patente para essas drogas que foram fundamentalmente desenvolvidas com grants do NIH? É isso aí. Cara, isso é um ponto muito legal. Isso vai dar outros podcasts, né? Mas eu quero voltar na plenária, porque eu lembro, eu tava lá. O que você pensou quando você foi subir lá, cara? Porque assim, eu acho que todos nós que temos alguma vontade de fazer pesquisa, parece um Olimpo. Um sonho, assim, né? Olimpo, exatamente. É um sonho. Como que é estar lá em cima, olhar, ter 20 mil pessoas te olhando? É um sonho. E eu vou te dizer que eu treinei mas compulsivamente e treinei assim com o Bob Lovenberg, porque eu falei, bom, além de tudo, eu tenho um bom inglês, mas a segunda palavra que eu falar, eles vão saber que eu sou brasileiro. Não tem isso. E eu tava eu tava no banheiro falando sozinho ali, treinando, passando slide aí você sobe na frente de 15 mil pessoas, né, com todo aquele silêncio, desaparece tudo. Aí você fala assim, bom, agora tem que ir. Aí você não vê mais ninguém, aí você dá a aula, você não tem a ideia se foi bom, se não foi ruim, o que está acontecendo. O que está acontecendo. Aí acaba, né? Foi tudo bem, graças a Deus, mas é uma sensação fabulosa. Sensacional. Eu fico só imaginando, na época, quando o pessoal fazia apresentações no meio do Covid, da pandemia, tava aquela tensão, eu ficava imaginando uma situação. Imagina o cara lá apresentar um trabalho no congresso tenso, termina de falar, alguém fala... Ô, meu amigo, desculpa, caiu o seu sinal, você vai ter que repetir tudo de novo. Tranquilamente. Mas eu acho que é uma... Não, é óbvio que
o tema você devia estar, né? Tá na ponta da língua. A questão é que quando não é a sua língua, Não, também não, acho não que é isso a sua língua. é um grande dizer, entrave. ali, eu falei, tava todo mundo. Até hoje as pessoas lembram desse momento. Foi no New Orleans? Foram de New Orleans. Que New Orleans. Foi 2013. Não, 2013. 2013. Ó, fez um frio em 2013, porque depois eu fui pra Nova York. No New Orleans estavam congelando. A gente foi no jogo junto até. Acho que a gente chegou na NFL. Eu acho que foi. É, Foi. 2013. Não, eu lembro desse Ash. Eu lembro que a gente tava... E foi pré-Katrina, se não me engano. Não, foi pós. Foi pós-Katrina. Pós-Katrina. Foi a primeira pós-Katrina. Katrina, Mas estava muito frio. Eu lembro disso que estava... E esse modelo, Rego, você acha do Ash ajudando, coordenando, você acha... Porque uma coisa que me incomoda pessoalmente, falando assim, não é que me incomoda no sentido, acho errado, uma coisa que me incomoda é muito da pesquisa que a gente tem no Brasil, em Onquemato, ela acaba sendo ditada pela indústria farmacêutica. Sim. Eu fico pensando, você acha que esse modelo de uma pesquisa iniciada pelo investigador que vocês fizeram é uma coisa que consegue replicar facilmente em outros cenários? Lógico que tem desafios, mas eu acho, também me incomoda um pouco. Veja, não é que eu sou contra, pelo contrário, acho que é muito importante a gente ter a patrocinada, é fundamental. Mas eu acho que a gente precisa ter algumas perguntas que nos interessam. Não interessa a indústria, né? Não interessam a outros países. E eu acho que esse modelo de pesquisa, de iniciativa do investigador é fantástico. Por alguns motivos. Por isso, você pode fazer perguntas que de outra maneira ficarão não respondidas. Porque você pode trazer o pesquisador básico junto. Eu sempre trabalhei muito numa coisa translacional. Eu converso muito bem com o pessoal da pesquisa básica. E eles acrescentam muito na pesquisa. E nós a eles, né? É a mesma coisa. Então eu acho que você pode ter uma equipe translacional, que a gente vai... Você forma muita gente. Nesse processo, você acaba formando muita gente. Porque é o residente, que a primeira experiência que ele vai ter é ali com aquela pesquisa. E isso, às vezes, você desperta um talento aí que depois vai. Esse modelo, ele tem a vantagem de que cada um põe o que pode. Entendeu? Não é só ter muito paciente. Às vezes você precisa de você consegue fazer essa técnica para mim? Eu acho que vou te dar um exemplo. Coagulação. Eu não sou uma pessoa de coagulação. Mas às vezes você traz um colega, que pergunta de coagulação que você quer fazer nesse contexto. E vem ideias espetaculares. Acho que a questão né? da organização de registro de dados, acho que é um negócio que a gente... Fantástico. Isso aí é uma coisa que insistido, mas acho que é uma coisa que... Agora, por outro lado, eu acho que as agências de fomento precisam mudar um pouco nesse sentido. Porque eu estou acabando de vir de uma reunião da FAPESP, mas ainda é muito difícil a gente ter uma linha de pesquisa onde que permita você comprar medicamento. É quase vamos dizer assim, um pecado você falar assim, a minha pesquisa, eu vou gastar tantos milhões para comprar a droga X dessa indústria farmacêutica Y. Não, esse dinheiro não pode ser gasto, não pode, você está pagando a indústria farmacêutica. Só que a indústria farmacêutica não vai dar a droga. Não vai dar a droga. Ela não quer. Ela não está interessada na tua pergunta, às vezes na pesquisa clínica. Pode ser que a minha pesquisa vá usar menos droga. Exato. Vamos comparar a dose X e dose Y. Vou fazer essa combinação aqui que no Brasil é mais factível de ser feito. Então, eu acho que isso as nossas agências de fomento, de modo geral, ainda têm a aprender. Eu não sei muito bem como resolver isso, porque... nós estamos falando de valores aí muito altos, né? Então a gente está falando assim, hoje, por exemplo, a maior linha de pesquisa da FAPESP é o CEPID, que dá mais ou menos 8 milhões por ano durante 5 anos. Parece bastante dinheiro, mas é um grupo grande de pesquisadores. Então, para uma pesquisa clínica, isso não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Bom, seguindo a sua cronologia, então você estava lá no Olimpo, voltando de uma plenária do AESH, com seu laboratório lá em Ribeirão. Não, isso a gente já se conhece. Mas você tinha seu laboratório lá em Ribeirão que estava
super pujante, fazendo muita coisa, publicando bastante. De repente você dá mais um cavalo de pau na sua vida, né? E sai de Ribeirão Preto, a melhor cidade, a segunda melhor cidade do Brasil. Só perto pra Goiânia. Só perto pra Goiânia. E vem para São Paulo. E também agora já para o lado mais da medicina privada, óbvio, mantendo a docência, mudando para a USP de São Paulo. Uhum. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa... Então, aí tem vários fatores, né? Tinha um fator que é que a minha esposa já morava em São Paulo há 9 anos. Então, nós dois estávamos na ponte aérea, sabe esse até que caiu? Há 9 anos. Meu filho morou uma época comigo lá em São Paulo, tinha mudado para São Paulo, então na verdade voltei a morar sozinho. Eu e meu filho eram república, depois ele saiu da república, eu fiquei com... Então tinha um fator pessoal. O outro teve um papel muito importante, o Paulo Hoff, né? Então, quer dizer, o Paulo, nós nos conhecemos no meu concurso de titular. Nossa. Ele foi da banca de titular e nós nos conhecemos ali e uma admiração mútua ali que a gente tinha e muito interessante, né? O Pacetto obviamente estava assistindo. Quais foram as perguntas que o Pacetto fez para o Paulo Hoff? Quanto você ganha? Quanto você ganha? Qual a sua altura? Quanto você ganha? Qual que é a sua altura? Não, tinha a terceira, era quanto você ganha? Qual a sua altura? Com quantos anos você foi titular? Porque o Paulo foi titular mais novo do que eu, né? Então, eu fui com 40 e poucos anos, ele foi titular ainda mais novo. E aí tinha amizade, aí depois também convivemos um pouco, porque tinha a Comissão Interestadual de Oncologia, que eu representava Ribeirão. E aí, quando ele saiu para montar a Rede DOR, né? Oncologia DOR, aí ele me ligou. E tinha mais uma pessoa nessa conversa, que era o Rodrigo, que estava em Brasília, que foi meu orientado e que foi para Brasília, que montou lá um serviço de oncologia que foi comprado pela Rede DOR. E o Rodrigo falou, não... o Rodrigo, sim. Sim, lembro, agora lembrei. Que hoje está numa parte bem gerencial. Já, ele fez uma... E o Rodrigo também falou assim, não, eu, assim, se tivesse que indicar um hematologista, eu indicaria bem enviesado, que tinha sido meu aluno, obviamente. Não, eu indicaria o Rego. E aí ele me ligou, eu me lembro até, foi um sábado de manhã, eu falei, eu preciso pensar, porque é uma mudança grande de vida e tal. Aí nós tivemos mais algumas reuniões ali e dali. E eu também cheguei pro Pacetto, pro Rodrigo Calato, também falei, gente, olha, eu estou nesse dilema, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu fui, acho que ainda foi mais uns 3, 4 meses ali, até me decidi a vir mesmo. E aí, quando já tinha me decidido, aí teve uma outra gentileza que cruzou a minha vida, que foi o Wanderson. O Wanderson falou assim, não, Rego, eu sei que você está vindo para São Paulo, você não quer transferir o teu título, ser titular? Ele já era titular, né? Vamos ficar em 2 titulares. E aí, que legal. Foi uma... Porque ele poderia... Eu nem tinha ido atrás, né? Então... E aí foi muito gentil da parte dele. Ele teve, não, vamos montar junto. Você faz uma coisa, eu faço outra. E realmente a gente trabalha junto para levantar. E tem sido uma experiência muito boa. A oncologia DOR, lógico, é um lugar de sonho, né? Eu tenho uma liberdade muito grande. E na USP a gente está vendo essa coisa de lidar com gente jovem tem vindo muito talento. A pergunta, porque assim, uma das coisas, né, eu que fiz Ribeirão, posso falar, é que o docente lá era completamente presente. Eu discutia ambulatório de terça-feira, o AEM, interno, discutia com o Rego, com a Belinda, tava todo mundo lá. Laboratório, CDC, discutia somente, era com o Pacetto. Então, eu acho que até por uma questão de tamanho, né, de HC e tudo mais, né, CDC ali, saía no laboratório,
tinha um convívio muito próximo com docente, com residente. O que ajudava muito, porque a gente discutia os casos junto. Quer dizer, mesmo que você não quisesse, você discutia junto, porque era tudo mais ou menos no mesmo espaço físico, né? Sim. E quando você veio para cá, você conseguiu manter isso de estar com um residente? Parcialmente. Eu tenho... Porque aí, o que aconteceu? Eu realmente fiquei nas leucemias agudas. Então, aí dentro das leucemias agudas, sim, eu consigo fazer isso. E no ICESP, a gente também consegue uma interação melhor. Mas, por exemplo, benigna hoje eu vejo muito pouco. Entendi. Coagulação eu vejo pouco. Né? Então, aí a gente começa a se especializar. Mas eu queria aproveitar esse gancho porque você falou das suas influências, quem te influenciou. Como você tenta influenciar, ou não que você tente influenciar, mas acho que o que você, de alguma maneira... Não, é só formulando a pergunta mesmo. É óbvio que a gente quer dar o máximo e mostrar tudo, assim. Como você vê os hematologistas ou candidatos à hematologia dessa geração agora? Lógico, a gente tem um cenário totalmente diferente à época que você fez, Sim, que nós fizemos, e como é que você vê isso? Só para fazer uma análise da tua motivação e dos jovens. Eu acho que primeiro a gente tem que voltar. Acho que o ensino médico mudou. Né? Mudou muito. Então, esse residente ele já fez um ensino médico muito diferente. Impacto de hoje, todo mundo vai para qualquer lugar ou com um laptop ou com alguma forma digital. Então, a gente era muito mais humano até nesse sentido. A gente não tinha a interface da máquina entre o treinador e o treinado, né? E o trainee. Então, eu acho que nesse sentido mudou bastante. A outra coisa é que eu acho que eu sofri menos competição do que esse pessoal sofreu. Quer dizer, vocês sofreram mais do que eu e o pessoal que vem depois vai sofrer mais ainda. Então, e essa competição acaba também... É palpável já. É palpável. Existe uma competição mais palpável. Mas, por outro lado, eu vejo muita gente de talento, né? É uma coisa que me dá prazer, quer dizer... Estamos aqui também sem puxar o saco. 3 talentos. Acho que é óbvio. Duvido que na residência ele achasse. Por que você me falou? E vou te falar, o outro. E eu acho o Léo Palma um gênio. Cara dos caras fora da média. O Diego Clay, lá de Ribeirão, eu também acho. O Wellington, que trabalha aqui comigo. Eu acho pessoas melhores do que eu. Vão ser pessoas que vão... Como eu acho que eu também melhorei em relação ao Paceto, em muitas coisas. Então, isso é uma coisa que diferencia quem quer fazer carreira acadêmica. Você tem que curtir o sucesso do outro. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Curtir o sucesso. Você tem que ficar feliz de formar as pessoas e ver o aluno superando o mestre. Tipo, ensinei tudo que eu sabia, esse cara vai agora destruir. Não, e assim, né, não quero puxar saco de Ribeirão, não, mas assim, cara, essa como é que fala? Essa colheita de Ribeirão Preto deu muito fruto, cara. Foi. Então, assim, tem o Rego, tem todo o pessoal que depois veio fazer o Fleury, Edgar, o Calado, o trabalho dele de telomerase era a iniciação científica dele. Foi. O cara tava no 4º ano de idade, cara, descobriu uma coisa que mudou a plasia de medula. Goiano, inclusive. Veio com a irmã dele, inclusive. Então, né? Mas é impressionante, cara, é muita gente boa, né? Era uma máquina que rodava. Mas você falou uma coisa muito importante, assim, eu também peguei uma época do HC onde as pessoas estavam lá, assim, você ia discutir coagulação às 4:30 da tarde e o Elbo estava lá. E isso, não sei se hoje todas as faculdades conseguem manter o time principal ali para... É mais difícil. Eu acho que é mais difícil, até por conta do tamanho do serviço mesmo. Acho que os tamanhos acabam... E aí começa a gerar especialização, mas isso, veja, é um fenômeno mundial. As pessoas se especializando em nichos. Começa as especializações. Vamos lembrar que... Por outro lado, quando começou não existia hematologia. Hematologia se desprendeu da clínica médica. Era clínica médica. Você gostava mais de doenças do sangue, mas era clínica médica. Você era um clínico e fazia de tudo. Fazia de tudo, né? E uma coisa que eu queria perguntar assim, hoje você diria assim, que aquela carreira que os americanos têm, você diria que você é um
que eles chamam de physician scientist. Você é um médico e cientista. Eu acho que é o que melhor me encaixa. Eu sou um physician scientist. E você acha que hoje no Brasil, qual o melhor caminho para alguém jovem que está na residência, que está falando assim, quero ser um physician scientist? O que você falaria para alguém jovem que está terminando e fala, putz, quero ser Tipo a minha filha que está no terceiro ano. Que vai ter que assistir depois todos aqui. os podcasts. Já está assistindo, curtindo. Dá likes. Eu acho que a primeira coisa, hoje tem muita oportunidade para pelo menos não vou dizer profissional, mas de entrar e ter contato. Então, procure eu acho que para o aluno de graduação a iniciação científica é fantástica. A iniciação científica é algo que ajuda muito. Só de você estar ali, começa para o residente, a residência é uma época muito pesada. Uma residência muito pesada. Mas eu acho que na residência o que é muito importante é aprofundar nos trabalhos. Se você não consegue gerar o dado, aprenda o espírito crítico da discussão. E isso é válido tanto para o trabalho clínico, né, em termos de estatística, do que está provando, como para o trabalho mais translacional mesmo, mais de tradução. Porque eu acho que aí, se você tiver a ideia mas por quê? A gente tem que ser criança que faz por quê? Não, mas por que ela faz? Eu acho que você manter o eterno questionamento e fomentar isso, aí as coisas vão acontecendo. Você passou dessa fase? Eu ainda acho que no Brasil o doutorado tem um papel importante. Apesar de, por exemplo, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, não. Você pode ser simplesmente fazer carreira médica, ser MD, né? E fazer pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, sendo só MD. Só que lá, tanto na fase, eles têm o college, depois tem a universidade, como também na residência, eles têm o chamado tempo protegido. É isso que nós precisamos aprender, dar um jeito de fazer. Que é falar assim, olha, 3 meses do teu ano você não vai ver paciente. Você vai fazer ciência. E vai aprender o método científico e vai ver. E quando ele volta para o paciente, ele vai ser um clínico diferente. Ele vai ser um clínico melhor. Ele vai ser um clínico melhor. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não consegue desenvolver, porque é muito trabalho, é muito paciente para ver, então isso acaba dificultando. Acho que nos Estados Unidos também tem aquela questão, eles têm aqueles profissionais, aquelas outras classes de profissionais. Não digo que é só isso, mas acho que com certeza ajuda. Tem o nurse practitioner, o physician. É fantástico. Que eles tiram, de certa forma, a carga burocrática do manual, médico, né? De ficar fazendo mas uma coisa que eu acho que é interessante, e eu percebo isso claramente, né, na minha vivência, é que uma das coisas que eu acho que é mais importante é expor o residente a tudo, né? Ser um cientista não é para todo mundo. Não. Ir pro laboratório e gerar hipótese e executar é uma coisa que muito provavelmente tem muito talento aí que nunca foi exposto e não conseguiu. Né? Eu, pessoalmente, posso dizer que eu provavelmente não teria esse talento de ser a pessoa da bancada. Eu fui me achar muito mais quando eu virei um clinical trialist, o cara que toca estudo clínico, do que na bancada. O Fábio, eu sei que tem um dom muito maior, por exemplo, para essa coisa de bioinformática, de pesquisa básica. Então, assim, eu só fui encontrar o Clinical Trial em 2000... Veja, mas isso que você está falando é uma coisa muito verdadeira e não tem um melhor do que o outro. Sim. Né? A verdade mostra a pluralidade da ciência. Sim. E que a ciência tem que abarcar tudo isso. Como a gente consegue conversar entre todos esses aspectos é que vai gerar o fruto mais original. Acho que o que tem de importante na tua fala é que já desde cedo o residente em hematologia é um assistencialista. E em muitas residências fora da hemato, o hospital não funciona sem o residente.
Na Então, Emater também. não, então, mas em alguns lugares, acho que se reformulam isso. Então a gente tem que olhar para dentro e falar assim, cara, será que a gente está educando, né? Eu acho que a formação de hemato na faculdade, eu tenho o meu viés também, acho que se dá pouco, a especialidade cresceu muito pro que se destina hoje na formação, não sei. Depende da instituição. Não, acho que depende da instituição. E com esse monte de faculdade médica, acho que isso tende a... Eu vou te falar que uma experiência tem sido bem interessante, isso não é fruto meu, tem muita gente envolvida nisso. É o programa de apoio à residência da BHH. Que nós começamos com uma coisa assim, olha, tem alguns hospitais que tem residente de hematologia, mas o sujeito tem uma dificuldade, às vezes, em estudar um aspecto X, fazer hemoterapia, fazer coagulação, ver lâmina, tá certo? Então vamos ver se a BHH consegue formar. Hoje, nós temos praticamente todos os programas do Brasil inscritos na BHH. Esse tipo de informação é importante de dar. Praticamente todos. Cara, a BHH me surpreende que ela cresceu e ocupou um espaço, por exemplo, comitê de inclusão, comitê de acesso à droga. Cara, comprando umas brigas assim, animais. Mas está mais unida, né? Impressionante. Acho que a união e gente muito capaz. E a vantagem é o seguinte, não é centralizado, né? Então hoje o Maiolinho, o Ângelo está como presidente, eu sou vice-presidente, mas os comitês funcionam sozinhos, eles vão... Tem uma independência, e vão e a gente está aos poucos conseguindo renovar. Acho que está vindo gente que está renovando. Isso é muito importante, né? Para tudo. Agora, para quebrar um pouco, né? Depois dessa história maravilhosa de vida e cheio de insights pra gente, a gente vai pro nosso tira-gosto cultural. Não, eu tô achando estranho o Rego vindo de Ribeirão tomando vinho. Eu achei que vinha com um barrilzão, né? Um barrilzão de chopp. Eu também tomo cerveja bem. A gente não aprendeu. Cara, em Ribeirão tinha um bar que a gente descia depois do hospital, que era o bar do Silvão, que a gente ia comer espetinho e tal, e aí o controle do consumo era a cerveja que você deixava no meio fio, assim, sabe? E era, altas discussões filosóficas, PML raro, surgiram ali, né? Não, então, eu lembro que tinha um lugar do lado da Bireme também, que tinha a Casa da Esfirra, e ficava todo mundo discutindo, você pedia 10 periódicos, desciam 2, mas tudo bem, você ficava gastando tempo lá, né? Não, e tem um de bebida que eu preciso falar, que tem essas coisas da internet são sensacionais, né? Um cara chega na porta do bar e fala assim, Luizão, tipo esse Silvão, vamos abrir esse bar? Estamos sem luz. Vim tomar cerveja, não vim tomar choque. Coisa bem do interior, né? É verdade. Mas vamos lá, Vamos lá. Você sugeriu pra gente 2 livros dessa mulher, Candice Millard, do River of Doubt. O que é esse livro? Fala um pouco pra gente. Que é esse então livro? Bom. A Candice Millard é uma americana e ela escreve sobre os grandes aventureiros do começo do século XX, como esse, e do final do século XIX. Então, são livros, na verdade, históricos, então são todos personagens reais aqui, mas a arte dela escrever aí é que ela deixa esses personagens muito vivos, muito palpáveis, são personagens sólidos, então tem um insight psicológico dos personagens excelentes. O River of Doubt, o Rio da Dúvida, conta a história do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que veio ao Brasil depois para tentar resolver um enigma que tinha na geografia, na história natural, que era o Rio da Dúvida. O nome do rio era esse, é o Rio da Dúvida, para entender onde ele nascia e onde ele desaguava. Aqui no Brasil. Ele e o filho. Esse rio hoje se chama Rio Roosevelt. Rio Roosevelt. É o Rio Roosevelt. Tem foto no YouTube, aliás, se vocês quiserem ver, tem foto dele no... Mas onde que é, geograficamente? Geograficamente está na Bacia Amazônica. Na Bacia Amazônica. Isso foi virada do século XX. Começo do século XX. Uma coisa... 1920 e poucos. Uma empreitada... E foi uma empreitada histórica. Inclusive, o filho dele quase morre durante praticamente foi dado como morto durante e eles carregavam, e eles não sabiam. Então, tinham
quedas d'água enormes no meio do caminho. Cara, que loucura. Esse cara é muito corajoso. Muito corajoso. E quem que vai com ele? É mulher, não vai? Quem vai o Rondon. Rondon, que é, na verdade, para mim, Rondon, se eu penso num herói nacional, penso no Rondon. Total. Então conta a história do Rondon também, que ele era um garoto pobre e tal, e que foi fazer a academia militar. E toda a personalidade de Rondon e a relação que ele tinha com as tribos indígenas, a história de passar a linha do telégrafo, né? Foi isso, ele foi levar o telégrafo, ele de fato, a tua região lá, Sim. e é fantástico, é muito bem escrito, eu recomendo, ele é um livro... A gente fala pouco de Rondon, tô pensando aqui, Qual cara... o nome do estado? Rondônia, você acha que é da onde? Não, sim. A Rodésia do... Rondonópolis. Eu quero dizer assim, na escola... Não, fala-se muito pouco. Eu tava pensando assim, cara... Eu lembro o Marechal Rondon muito mais de nome de rua do que também, da pessoa. Da pessoa, exatamente. Você não sabe quem ele foi, o que ele fez, que é pouco falado na escola. E, na verdade, o Roosevelt, assim, a minha interpretação da história, o Roosevelt sobreviveu por causa do Rondon. Nossa. É uma empreitada que até hoje seria uma coisa sem alguém. E é interessante, e vai ter o segundo livro que a gente vai discutir também, sempre tem um lado meio trágico, sempre tem uma... O Roosevelt, depois que ele perdeu a outra eleição, ele foi presidente, depois ele perdeu. Uhum. E ele tinha caído também numa depressão, num quadro. E aí esses caras, esses espíritos que nem o do Roosevelt, eles gostam de grandes desafios. E aí o cara vem pro meio do Brasil, da Amazônia, se mete num... Cara, ex-presidente americano, cara. Ex-presidente americano. Mas ele é um cara com uma cabeça... Eu leio bastante sobre isso, assim, como a fibra dos grandes homens no passado era diferente do que hoje. Muito grandes homens de hoje, cara. O cara foi presidente dos Estados Unidos, ele podia ficar em casa lá, numa mansão, no sei lá onde. O cara se meteu no meio da Amazônia. O cara vai pro meio da Amazônia para resolver uma dúvida de um... E veja como é um cara visionário. Ele foi o cara que fundou os primeiros parques nos Estados Unidos. E a ideia conservacionista, pelo menos oficial, instituída, não, e ele catalogou planta, animal, é uma coisa... Agora, a mulher, tem alguma ressalva da mulher dele? Porque a mulher dele é uma pessoa fora do tempo. Então, mas também, aí assim. é a outra, porque aí é a esposa do Roosevelt da Segunda Guerra. Não, do Frank Delano Roosevelt, não. Que é a Eleanor Roosevelt, do Frank. Que na verdade tem umas 2 gerações entre os dois. Não, e tem uma história muito boa do Roosevelt, que tem uma história que eles falam que, não sei se quando ele era presidente ou depois, ele estava caçando o urso e não estava conseguindo acertar. E aí eles prenderam um urso, sabe, numa árvore, em algum lugar, para ele ir lá dar o tiro para matar o urso. Aí ele ficou bravo e não vou matar um animal indefeso. E não matou. E aí essa história ficou famosa e aí fizeram um desenho num jornal, sei lá onde... de um urso e tal, e ele lá se recusando a matar um urso. E aí, baseado nisso, eles criaram um brinquedo nisso, que eles chamaram de Teddy Bear. Que é, até hoje, um ursinho de pelúcia. Então, o ursinho de pelúcia existe por causa desse cara. Caramba, cara. E eu acho uma das coisas mais legais, porque... Vocês já viram um urso? O urso é um dos animais mais aterroradores e assustadores que existe. E o ursinho de pelúcia é uma coisa toda fofinha. É verdade. Então você fica pensando assim, pô, eu falo às vezes para os meus filhos, não existe o maior descompasso entre como o animal é na verdade, como ele mostra os brinquedos, que é o ursinho de pelúcia, que é um... O Zé Colmeia no Yellowstone. Não, eu fui para Yosemite Park, tem uma foto que parece que um carro desceu uma ribanceira, né? E aí você falou, não deixe lanche dentro do carro, se deixar comida. Não, destruído pelo urso. O urso arrancou o painel, abre lá. Coisa impressionante. O urso é complicado, E o outro livro, também de River of the God. Da mesma autora. E esse se passa em 1850, mais ou menos. É a grande disputa sobre a origem do Nilo na África. E é impressionante. Também é uma
São dois personagens interessantíssimos, né? Duas pessoas, mas que ela conta como dois personagens. Na verdade, são três. Porque tem o Sir Richard Burton, o Henning Speck e o Bombay. O Sir Richard Burton era um linguista, mas que falava 20 e poucas línguas, inclusive, mas falava fluentemente e com profundidade. E principalmente línguas árabes, mas falava línguas africanas também, Swahili, assim por diante. O outro o Speck, era um oficial um militar, na verdade, da Companhia das Índias, da época, né? Quer dizer, não era o exército britânico, tinha ficado bastante tempo situado na Índia, e era um caçador compulsivo e uma personalidade também dificílima. E o último era o Bombay, que era um africano, um escravo. Ele tinha, numa incursão de mercadores, e ainda existia escravidão na época, né? Então, de mercadores árabes, ele tinha sido levado para Bombay, por isso que ele não tinha nem nome. O nome era o dono da cidade de onde ele veio, mas que depois tinha sido liberto, e foi quem conduziu as expedições dele. Mas é fantástico, é uma coisa assim que você fala, poxa, não é possível que isso é verdade, porque são situações fantásticas. E ela começa, ela escreve bem, no sentido que ela começa com a primeira aventura do Richard Burton, que ele queria ser o primeiro ocidental a entrar na Cabala. Ele queria entrar em Meca e conhecer a Cabala, sabendo, não era muçulmano, sabendo que a punição era a morte. Nossa. Mas ele queria ser o primeiro a descrever o que tinha dentro Esses caras eles eram muito ousados. E aí ele era mais moreno, vamos dizer, para um inglês ele era mais moreno, né? E ele se disfarça como árabe, ele falava árabe fluentemente, sabia de cor pedaços do Alcorão, e entra como ele vai entrando como um dos peregrinos que vão a Meca. Tem um auxiliar dele que dedura ele no meio do caminho. E ele ainda consegue convencer os outros que ele é o árabe, que o outro é o E os outros falam, não é possível, esse sujeito é um sábio, ele conhece o Alcorão melhor, né? Bom, e ele consegue. Bom, depois que ele consegue tudo isso, e ele era financiado por quem? Pela National Geographic. Então, todas as histórias dele estão relacionadas à National Geographic. A Sociedade Real da... Assinei bastante, meu pai. Royal National Geographic. Você sabe que eu vi outro dia, cara, fiquei super triste, que meu pai assinava também. Era lindo. Cara, hoje a National Geographic sai dessa finurinha, não há nenhum interesse mais, sai a cada, sei lá... 3 meses, a gente tinha... Porque hoje em dia tá tudo na internet, né? Eles têm um canal, né? NetGeo. Mas acho que é interessante essa ideia, porque a gente... Hoje eu posso pegar o celular e entrar Google Earth, aí eu vou lá ver onde é que fica o Nilo. Mas naquela época, século XIX, era uma coisa... Eles tinham um negócio que eles achavam, uma das teorias que eles trabalhavam, é que tinha um mar interno dentro da África. Tinha um mar interno dentro da África, e o Nilo nascia lá. E o engraçado é que eles se baseavam em mapas mais antigos ainda, que tinha até, assim, sereia, sabe? Tinha aquelas figuras mitológicas ali misturadas. E, na verdade, esses mares internos é o lago do Malawi e Tanganica, que é, de fato, a origem do Nilo. E eles fazem várias tentativas. Eles são atacados pelos grupos ali que existiam, ficam muito doentes, tem pedaços que eles são carregados, eles têm ictéricos, eles têm tido tudo que é arma, virose. O Speck fica cego e continua a viagem cego, e vai recuperando. É uma aventura. E no final, os dois, o Speck e o Richard Burton, entram numa batalha para saber quem foi de fato o descobridor. Então eles voltam
E aí os dois se tornam inimigos, assim, particularmente o Speck, que seria o discípulo do Burton, se torna um inimigo mortal. E aí eles têm toda uma disputa de narrativas, de trabalhos para ver quem é meio que nem ciência, assim, para ver quem descobriu Quem descobriu o Jack 2? Quem descobriu? E aí o negócio vai... E por outro lado, o Bombay era um ser humano, assim... superior. Elevado, assim. Era um cara superior. E era quem de fato conseguia, acabava a comida, ele dava um jeito de acabar a comida. E o Speck, o negócio dele era atirar. Ele saía matava hipopótamo. Olha, eu recomendo muito. De levantar o levantamento histórico. E é fabuloso, é muito bem documentado. É um romance, na verdade, então ela realmente vai contando a história, mas você tem uma narrativa ali. Eu acho que isso é. Eu gosto de ler livros assim, que eles pegam coisas que aconteceram de verdade, mas não é só uma história seca, aconteceu isso, ele foi pra lá, não, ela conta realmente. Quem começa isso, inclusive, é o Capone, né, com A Sangue Frio, o livro dele, que é uma reportagem. Que é fabuloso. Que é sensacional. O livro é sensacional e o filme contando a história dele é muito legal, não sei se vocês já viram. Sim. Mas o Capone não, Capote. Truman Capote. Eu tava esperando falar Truman Capote. O Truman Capote que começa com esse romance jornalístico, né? E é interessante. Não, é muito interessante. Muito iremos ler. Duas boas dicas. Não, esperem que nós vamos colocar um link com os livros, sugestões do Rego para vocês poderem comprar se vocês tiverem interesse, etc. A gente faz playlist, a gente faz sugestão de livros, a gente dá tudo aqui. Porque todo o recado. Muito bom. Legal. Sensacional, Rego. Muito bom, foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vários vai ser reconvidado para voltar. Eu acho que será um prazer. Falta muita coisa pra gente conversar, mas obrigado, Rego. Pessoalmente, como ex-residente, como ex-Ribeirão Pretano, pra mim é sempre um prazer aí. Pode me chamar do meu apelido, você tava... Pode chamar, gordinho? Pode chamar. É um Teddy Bear, né? Teddy Bear não. E eu tive na banca desse aqui também. É verdade, eu lembro. Lá, na boca da pandemia. Na boca da pandemia. Tem uma foto de Beca lá. Foto de Beca. Foi um barato, foi um obrigado grande dia. Obrigado. Sensacional. Pessoal, obrigado pela audiência. Mantenham a gente em contato aí, Spotify, Apple, YouTube, Instagram. Realmente a gente tá... Só falta os streams da Globo. Realmente, mantenham, dê um like. A gente é muito velho. Exatamente. Ainda bem que você não chamou pra fazer nenhuma dancinha. Por enquanto, sem dancinha. Não ia dar. Obrigado, pessoal. Legal, obrigado. Até mais. Tchau.